Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Aleluia. Capítulo de número 17, versículo de número 20. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 20 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegando ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão dos guardas de bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, e há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa do seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir aos filisteus, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E então disse Davi: que fiz agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme aquelas palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciou a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servirá e pelejará contra esse filisteu. Aleluia, podeis assentar. É uma passagem um pouco longa, mas ela traz uma mensagem muito profunda. É um texto muito conhecido da igreja. É um texto que nós já vimos ser explanado e ser explicado diversas e diversas vezes. Mas é um texto que hoje, pela manhã, chamou minha atenção. O meu planejamento era outro. O texto que eu ia pregar era outro. Mas hoje pela manhã Deus me mostrou esse texto e Deus me mostrou essa mensagem. Então, como Deus me mostrou essa mensagem, é essa mensagem que eu vou trazer. Aleluia. O texto chama atenção para uma guerra que estava acontecendo entre a nação de Israel e o povo filisteu. Em um monte se acamparam os filisteus, em outro monte se acamparam os israelitas, e entre os filisteus e os israelitas havia um vale. Vale na Bíblia geralmente simboliza decisão. Geralmente quando há um vale, ou há batalha ou há decisão. Nesse momento era uma batalha, mas também faz alusão à decisão. Golias subiu no topo do monte e começou a gritar contra os hebreus, caluniando, afrontando, maldizendo e desrespeitando o Deus dos hebreus. E por 40 dias aquele homem ficou ali naquele monte, afrontando ao Deus dos hebreus. Golias era um soldado experiente. Era um homem que, segundo a Bíblia, tinha 6 côvados e 1 palmo. Um côvado é aproximadamente a distância da ponta do dedo médio até o final do cotovelo. Na média,
mais ou menos uns 45 centímetros. Então Golias era um homem de aproximadamente 2,90 m. Era um homem grande, corpulento. E é interessante que que Golias, ele era grande, ele era experimentado nas batalhas, ele era experiente, mas ele não estava desarmado. A Bíblia fala que Golias estava com seu capacete, a sua couraça, proteção de sandália, ele portava um grande escudo no seu ombro e ele carregava um pesado dardo. E essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Um homem de 2,90 m, com muita experiência de batalha, mas estava preparado. Porque muitas vezes os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Ele estava com um capacete, o capacete simboliza a proteção da mente. Mente protegida, mente blindada. Mente guardada. E às vezes a nossa mente está vacilante. A nossa mente está perdida, ela está ansiosa, ela está desesperada, ela está divagando entre 1000 problemas. E os filhos das trevas, eles estão focados em atacar a igreja de Deus. Eles não estão perdendo tempo com coisas mundanas que vão tirar eles do foco de destruir a igreja de Deus. A mente deles tem um foco, tem uma missão, tem um objetivo: a destruição da igreja de Deus. Ele carregava uma couraça que simboliza um coração protegido. E às vezes o nosso coração está vacilante, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não sabe o que a gente decide, a gente não sabe se a gente vai ou se a gente não vai, se a gente faz ou se a gente não faz, se a gente aceita ou se a gente não aceita, e o nosso coração fica assim, balançando de um lado para o outro, enquanto isso o coração do ímpio, que se levantou contra a igreja, estava protegido, porque ele tinha um objetivo. Os pés dele estavam protegidos, e quando a gente vai lá para Efésios capítulo 6, ele fala dos pés calçados com a preparação do evangelho. Os nossos pés é para estarem protegidos, para caminhar longas distâncias, para pregar o evangelho. Então os pés daquele gigante estavam protegidos para ele caminhar longas distâncias, para lutar contra o evangelho. Ele carregava um escudo, o escudo simboliza convicção. Ele não duvidava do que ele acreditava, ele não duvidava da missão que ele tinha, ele não duvidava do objetivo da vida dele, porque ele carregava um escudo que blindava a ideologia que ele trazia. As pessoas do mundo têm carregado ideologias satânicas, e elas não vacilam nas suas ideologias, elas sustentam as suas ideologias, elas mantêm as suas ideologias, enquanto isso muitas vezes nós fraquejamos. Não sustentamos, não defendemos a nossa fé. E ele trazia um dardo, o dardo simboliza ataque. Ele atacava, e assim eles têm nos atacado, nós estamos sendo atacados diariamente. Aleluia. Glória a Deus. Por 40 dias ele afrontou o povo de Deus. Sabe quem reagiu durante 40 dias? Ninguém. Povo apático, povo acomodado, povo conformado. Não, vai lá tu. Não, eu não vou não, vai tu. Não, eu não vou nada, vai tu, olha o tamanho desse homem. Não, eu não vou não. Deus vai mandar alguém, Deus vai levantar alguém, Deus vai enviar alguém. E um cutucava o outro, um empurrava o outro, um apontava para o outro, um dava o nome do outro. Eu acho que tem que ser o Ari. O Ari dizia, eu não, eu acho que tem que ser o Ferreira. E o Ferreira, não, tem que mandar o Cândido. E ficava nessa briga e ninguém se levantava. 40 dias o nome de Deus sendo afrontado. E ninguém se posicionava. Ideologias demoníacas têm invadido nossas casas. Têm sido propagadas pelos programas de televisão, pelos canais do YouTube, pelos rios do Instagram, do TikTok. Mensagens satânicas têm entrado nas nossas casas e têm contaminado a mente dos nossos filhos. E em vez de nós nos levantarmos e nos posicionarmos e nos prepararmos, nós temos ficado calados, parados, apáticos, e temos deixado o reino das trevas avançar, se expandir, crescer, se multiplicar, enquanto a igreja muitas vezes está dormindo.
Durante 40 dias o nome de Deus foi desrespeitado. E o nome de Deus tem sido desrespeitado nos nossos dias. E nós não temos nos levantado para defender o nome que é sobre todo nome, o nome sobre o qual nós estamos, o nome que nós dizemos defender e adorar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos igrejas cheias, mas carentes de pessoas. Como isso é possível, irmão Maico? Nós temos igrejas cheias, lotadas, mas falta trabalhador. A seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie mais ceifeiros. Aleluia, glória a Deus. E às vezes a gente fala assim, não, mas irmão Maico, mas eu não me disponho, porque eu não tenho um curso teológico, que nem o senhor. Eu não sei falar bem, que nem o senhor. Eu não tenho muito tempo nesse negócio, eu não sei fazer evangelismo. Eu nunca trabalhei com família. Eu não tenho jeito para lidar com jovem. Davi era o menor. Era o mais fraco. Era o menos experiente. Davi era desprezado por seu pai. Davi era desprezado por sua família. Ele era visto como aquele que fica lá no meio do rebanho. Eliabe fala, onde é que estão aquelas poucas ovelhas que tu cuidas? Deixaste no deserto. Teu lugar é no mato. Teu lugar é cuidando de ovelha. Aleluia. Ele era o menor. Ele era o mais fraco. Mas Jessé chamou Davi e falou, Davi, vem cá que eu tenho uma missão para ti. Jessé tinha 7 filhos. Dos 7, 3 estavam na guerra. Se 3 estavam na guerra, sobra quanto? Sobra 4. Às vezes a gente é levado a pensar que só tinha Davi lá. Não tinha. Tinha mais 3 que estavam disponíveis. Mas o chamado não era para os 3, o chamado era para Davi. O que Deus tinha para fazer não era pelos 3. O que Deus tinha para fazer era através de Davi, do menor, do mais fraco, do menos capacitado, do menos preparado. Às vezes Deus tem uma coisa muito grande para fazer nessa terra através da tua vida. E tu tem olhado para um lado, tem olhado para o outro, procurando alguém. Não, mas eu acho que esse trabalho era maravilhoso para o João. Eita, Deus, levanta o Bruno. Senhor, usa a Andréia. Senhor, é a Renata. Não, é tu que Deus está chamando. Tu pode te achar o menor, o menos preparado, o menos capacitado, o menos experiente. Mas se Deus está te chamando, é tu que tem que ir lá. E eu sei que Deus está incomodando. Se Deus está te chamando, Ele está te chamando. E tu está ouvindo Ele chamar. Não despreze o chamado de Deus na tua vida. Se Ele tem uma missão para fazer através de ti, te levanta e vai. Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a Manancial no culto de ceia chega a ser a 250 pessoas. 260 pessoas. Tem festa aqui que reúne aqui 350 pessoas. E nós não temos coordenador de mocidade. Uma igreja que reúne 300 pessoas. E nós não temos coordenador de discipulado. Uma igreja que reúne 300 pessoas. E nós não temos vice-coordenador de adolescente. Tem classe de EBD faltando professor. Está faltando alguém para ajudar no departamento infantil. Está faltando gente para ajudar na mocidade, nos adolescentes, no círculo de oração. Não faz sentido. Como uma igreja com mais de 300 pessoas pode estar sofrendo de falta de trabalhador? Será que Deus tem errado? Será que Deus tem se esquecido de chamar pessoas? Ou será que Deus tem tocado em corações, só que esses corações têm se endurecido para o chamado de Deus nas suas vidas? Jessé chamou Davi e falou, Davi, vem cá que eu tenho uma missão para ti. Pega isso aqui, ó, alimento, pega bolos, pega mel, pega pães e vai lá no fronte de batalha entregar para os teus irmãos. Vai ver como eles estão, o menor, o menos capacitado, e o pai manda lá para o fronte de batalha. Aleluia. E o que Davi faz?
Davi vai. Aleluia. Glória a Deus. O menor foi. O menos capacitado foi. O com menos experiência foi. O com menos condição foi. Aleluia. Glória a Deus. O gigante está de pé. Ele está afrontando a igreja de Deus. Faz mais ou menos 40 dias que o dirigente está procurando um líder para a mocidade e não aparece. Sabe o que é isso? É o gigante de pé afrontando a igreja. Faz mais ou menos 40 dias que o dirigente está procurando um líder para o discipulado e não aparece. Sabe o que é isso? É o gigante afrontando a igreja. Faz mais ou menos 40 dias que ele está procurando um vice-coordenador adolescente e não aparece. Sabe o que é isso? O gigante afrontando a igreja. Está cheio de Eliabe, mas está faltando Davi. Eliabe era grande, Eliabe era formoso, Eliabe era forte, era capacitado, era preparado, mas não estava disponível. Tem crente que tem mais de 10 anos de manancial. Tem crente que já passou por vários departamentos. Tem crente que passou por dirigentes e dirigentes, supervisores e supervisores, líderes e líderes, pastores e pastores. Tem gente aqui que conheceu o pastor Arthur Nunes Piedades. Conheceu o pastor Roberto Albuquerque Lima. Foi liderado pelo pastor Nerias, pelo pastor Monteiro, e agora está com o pastor Jaime, e ainda assim está faltando trabalhador na obra do Senhor. Está sobrando Eliabe, está faltando Davi. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jessé manda Davi separar 10 queijos de leite para o capitão de 1000. Isso aqui é interessante. Ele fala: Davi, está aqui o pão, está aqui o queijo, está aqui o mel, está aqui o leite, está aqui o alimento, está aqui o pudim. Pega isso tudo aqui e leva para os teus irmãos. Mas esses 10 queijos de leite aqui, tu separa. Porque quando tu chegar na porta do arraial, tu vai encontrar com o capitão de 1000. Esses 10 queijos são para ele. Sabe o que é isso, irmão? Isso é estratégia. Isso é visão de Deus. Jessé era um homem inteligente, sabido, esperto. Ele sabia que se ele queria ser abençoado, ele tinha que agradar o Senhor da bênção. Se ele queria ser abençoado, ele tinha que agradar o dono da bênção. Se Davi chega lá e o capitão de 1000 não libera para ele entrar, ele não entrava. Se o capitão de 1000 não autoriza ele passar, ele não passava. Se o capitão de 1000 não autoriza ele ir lá, ele não ia. Então o que ele faz? Ele agrada o capitão de 1000. Isso é estratégia. Ano passado o Douglas assumiu a escola bíblica dominical e o Douglas foi claro. Ele disse: olha, eu estou querendo ter um filho. Eu vou assumir a EBD e Deus vai me honrar. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. Aleluia. Porque Deus honra, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele pediu uma bênção. E ele levou os queijos dele e falou: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu quero ser abençoado, eu sei que tu é dono da bênção, eu vou me dedicar na tua obra. Senhor, tu conhece a minha necessidade, tu sabe do que eu preciso. Senhor, eu vou me gastar na tua obra, eu vou trabalhar para ti, porque eu sei que a tua vitória vem, e a vitória veio. Aleluia. E tem gente reclamando, falando assim: a minha bênção não chega, a minha bênção não vem. Faz anos que eu estou orando pela minha vitória. O dirigente tinha que fazer uma quarta-feira profética. Ele tinha que fazer as 7 semanas de Daniel. Tinha que fazer as 7 quarta-feira da vitória. Ele tinha que fazer as sexta-feira da bênção. Não tinha não. Porque tu vem para cá, 7 sexta-feira da vitória. Tu senta nesse banco, fica ouvindo o conjunto pregar e pregador pregar. No que isso soma no crescimento do reino? Deus não está preocupado com sexta-feira da vitória, nem com quarta-feira da bênção, nem de 7 semanas proféticas. Não é isso que move o coração de Deus. Assuma um compromisso. Tome a posição.
Se disponha para o reino e veja Deus fazer o milagre. Aleluia. Quem quer a bênção tem que adoçar o coração do dono da bênção. E ninguém adoça o coração do dono da bênção indo para lá, para aqui, para lá, para aqui. Não, eu li ontem para os jovens que a bênção nos seguirá. Nós não iremos atrás de bênção, não. É a bênção que correrá atrás de nós. Quando nós nos dispusermos a viver conforme a sua palavra e agir conforme a sua vontade. Tem bênção reservada para quem está aqui nessa noite. Às vezes está faltando é posição, é disposição, é compromisso. Aleluia. Tem uma anedota bem interessante, né, que é de um homem que vinha passando e viu dois caboclos carregando uma rede, né? Aí ele encostou e perguntou, o que é isso aí? Aí o cara de dentro da rede falou, é o meu velório, estão indo me enterrar. Ele, mas por quê? Porque eu vou morrer de fome. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu te dou um saco de arroz. Ele, para o velório. Com casca ou sem casca? Aí o cara falou, com casca. Não, toca o velório. Tem gente que está querendo ser abençoado sem trabalhar para o reino. Tem gente querendo Bolsa Família espiritual. Pessoa quer só chegar no final do mês e a bênção, plim, cair na conta. Não é assim que Deus trabalha. Deus não honra o indolente, nem o descompromissado. Deus honra quem se compromete. Deus honra quem assume a posição. Deus honra quem se disponibiliza, quem se gasta, quem se entrega, quem se dedica. É esse que Deus honra. Aleluia. Nós temos o melhor patrão do mundo. O salário é bom. Não falha. Cai no dia, não atrasa. E tem gente que não quer trabalhar. O patrão é bom. A firma é forte. O salário é bom. E tem gente que não quer trabalhar. Aleluia. Quer viver de Bolsa Família espiritual. De cesta básica espiritual, vem para o culto, senta no banco, escuta hino, ouve pregação e vai embora para casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É aquela frase, né? Senhor, eis-me aqui, levanta o fulano. Usa o irmão Ari, levanta o Cândido. Aleluia. E aqui vem uma coisa interessante. Quando Davi chega com aquele monte de coisa no arraial, ele deixa tudo nos pés do guardador de bagagens. Porque ele está indo por fronte, ele não pode levar carga. Como é que ele vai levar aquele peso inteiro para a fronte de batalha? Não, ele deixa tudo lá nos pés do guardador de bagagem. Aleluia. Tem gente que vem domingo após domingo, traz aquela carga imensa nas costas. Chora, ora, pede, lamenta, murmura. E volta para casa levando a carga. Vai para o culto da bênção levando a carga. Vai para o culto da vitória levando a carga. Vai atrás de profeta levando a carga. Vai atrás de igreja da bênção levando a carga. E assiste vídeo no YouTube que promete um monte de coisa levando a carga. Deixa a carga nos pés do guardador de bagagem, porque ele se responsabiliza. Entrega nos pés dele, deposita nos pés dele, porque ele bem diz na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Te apresenta para o fronte. Chega no campo de batalha que nem Davi, vai lá no arraial, vai de frente da batalha, vai de frente do exército, pega a tua ansiedade, pega os teus medos, pega os teus problemas
e deposita nos pés dele e fala: Senhor, está aqui as minhas cargas, agora eu vou trabalhar, agora eu vou batalhar, agora eu vou para frente, agora eu vou me levantar, agora eu vou me erguer, eu vou agir, eu vou falar, eu vou levar, eu vou evangelizar, eu vou discipular, eu vou cuidar, porque eu sei que tu está cuidando das minhas cargas, tu está cuidando das minhas questões. 1 Pedro capítulo 5, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz, Natã dizendo, né? Agora, pois, dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei de detrás das malhadas, de detrás das ovelhas, para que fosse e soberano sobre o meu povo e sobre todo Israel. Aleluia. Davi estava lá no monte, esquecido, atrás das malhadas, mas Deus estava vendo ele. Tu pode te esconder do dirigente, tu pode te esconder do pastor, tu pode te esconder do líder, mas de Deus tu não te esconde. Deus está te vendo. Aqui tem mais de 300 pessoas, glória a Deus, Deus está te vendo. No meio dos 300, Deus está te observando, Ele está te sondando, Ele te conhece, Ele te escolheu e Ele tem te chamado. Eu tenho certeza que Ele tem te chamado. Para de resistir. Não é para outro, não. Aleluia. Glória a Deus. Davi venceu um urso, Davi venceu um leão, Davi venceu um gigante. Deus quer te dar vitória. Deus quer resolver o teu problema. Deus quer entregar o teu milagre. Ele quer curar a tua angústia. Ele só está esperando tu assumir uma posição. A bênção está pronta. Teu milagre está preparado. Tua resposta já está encaminhada. Toma posição. Te posiciona. Te dedica, te apresenta. Fala, Senhor, eu sei que tem 300, mas tu tem falado comigo. Não é com o outro não, Senhor, é comigo, porque eu sei que é comigo. Eu tenho ouvido a tua voz, é comigo, Senhor. Eu sei que tu está falando comigo. Eu sei que tu chamou a mim. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Toma minhas bagagens. Toma minhas questões, porque agora eu vou trabalhar para a tua obra. Aleluia. Deus está perguntando nessa noite, cadê os valentes? O gigante está em pé afrontando a igreja, e ele pergunta, cadê os valentes? Eliabe tem muito, mas cadê Davi? Davi fraco, despreparado, sem experiência, nunca fez aquilo na vida, mas Deus está chamando Davi. Não importa se tu nunca trabalhou com jovem, não importa se tu nunca trabalhou com família, não interessa se tu nunca fez nada parecido, Deus está te chamando porque Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar e Ele vai trabalhar tanto na obra quanto nos teus problemas. A tua carga tem que estar no pé dEle, porque enquanto estiver na tua costa, Ele não vai dar solução. Enquanto tu ficar carregando carga para cima e para baixo, isso não vai se resolver, mas quando tu depositar nos pés do guardador de bagagem, tu vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Lança sobre ele as tuas dúvidas, as tuas inseguranças, as tuas ansiedades, os teus problemas, que ele vai resolver. Coloca a mão no arado, não olha para trás, te posiciona, te apresenta, porque a vitória vem e Deus vai fazer grandes coisas no meio da sua igreja. E ele pergunta mais uma vez, aonde estão os valentes? Eliabe tem muito, mas cadê Davi no meio desse monte de Eliabe? Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não é crente, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, está carregando carga por aí, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O guardador de bagagem está aqui nessa noite, e ele está pedindo, deposita nos meus pés a tua ansiedade, porque eu vou dar a solução. Aleluia. Se você ainda não tem tomado